terceiro ano, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de encontro. Eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando. Eu queria dizer que eu estou muito feliz mesmo com a participação, com a devolutiva de todos os alunos em relação às atividades, ao que estão achando das aulas. Isso tem sido muito importante para mim e eu queria de coração agradecer cada um de vocês por todo o carinho, por todo o respeito e por toda a dedicação nesse tempo. Eu amo vocês, viu? Então, hoje nós iremos falar sobre a evolução e a estrutura geológica da Terra, que já é o tema da aula 9, Geografia do Brasil, do material capa 3. Então, vocês podem estar com ele aí em mãos para que possam fazer as marcações necessárias, tá? Então, quando a gente vai falar sobre esse assunto ele remete a uma das ciências geográficas que é a geologia. O que é a geologia? Geologia, ela é a ciência, tá? Que vai estudar a história, que vai estudar os acontecimentos, que vai estudar a vida na Terra, tá? Que vai estudar toda a estrutura de formação da Terra. E é um pouquinho do que nós vamos ver hoje. Por que eles falam então assim, estrutura geológica da Terra? Por quê? Nós vamos ver e nós vamos analisar os acontecimentos geológicos que marcaram e que fizeram a história e o surgimento da Terra. Então vamos lá? Quando a gente fala de tempo geológico, nós estamos falando de uma linha do tempo onde vai estar representado os acontecimentos do passado até os dias atuais, tá? E essa linha do tempo, esse tempo geológico, ele está dividido em éons, aonde que representam os períodos mais longos, tá? Que são divididos em eras e essas eras, elas são subdivididas em períodos, épocas e idades. Mas para que essa divisão? Qual a necessidade dessa divisão? Essa divisão, ela ocorreu a partir dos grandes eventos geológicos que compõem a história do nosso planeta. E para melhor organizar, para melhor marcar aquilo que fez a história da Terra, fez-se necessário criar esse tempo geológico, criar essa linha do tempo, tá? Aonde nós vamos estudar alguns pontos bem importantes hoje. Quando nós falamos do início da história, a gente vai observar que o início da história geológica, o início da história da Terra, foi marcado por grandes instabilidades geológicas, tá? Essas instabilidades geológicas, elas estavam vinculadas aos acontecimentos que atualmente nós conhecemos como os agentes endógenos do relevo, que também é tema das nossas posteriores aulas, tá? Que são os constantes terremotos, as erupções vulcânicas, tudo isso causado pelo calor do interior da Terra, tá? E o que acontecia? Quando ocorria uma erupção vulcânica e ela, se resfriava posteriormente, ela formava as rochas e os minerais. E isso ia compondo a estrutura da Terra, tá? O que posteriormente fez-se a existência das outras camadas da Terra, como o núcleo, como o manto, que nós estudamos nas últimas aulas, tá? Quando a gente fala das formações geológicas mais antigas, a gente trata-as dentro da geografia, da geologia, como escudos cristalinos. Por que escudos cristalinos? Foi porque justamente essas rochas, esses escudos, eles surgiram com a cristalização da crosta terrestre ao se resfriar, tá? Todo aquele material, que era todo o magma que era derramado pelas erupções vulcânicas, por aquela instabilidade geológica que acontecia, naqueles períodos, eles se cristalizaram, solidificaram a partir do resfriamento e deram origem aos escudos cristalinos, que são as rochas mais antigas que compõem a estrutura geológica da Terra, tá? E nesses escudos cristalinos,
a gente vê uma importância econômica muito grande, porque são neles, justamente neles, que estão situados os recursos minerais, como o ouro, o ferro e entre outros, né, que nós temos aí em abundância no nosso planeta, tá? Eu coloquei aqui para vocês a escala do tempo geológico para a gente poder entender e associá-lo aos acontecimentos, tá? O que eu estou falando agora está lá na página 331, se caso vocês quiserem marcar. Ó, o primeiro éon que nós vamos analisar, os primeiros éons, é o Arqueano, tá? E o Proterozoico, tá? Esses dois éons aqui, eles fazem parte, tá? Das eras paleozoicas, tá? Deixa eu enxergar aqui, neoproterozoica, tá? Que compõem um período que nós chamamos de período pré-cambriano. E nós vamos ver aqui o que aconteceu nesse período, tá? Qual foi o acontecimento geológico que marcou esse período? Esse período ele foi marcado por um acontecimento geológico que nós falamos que foi o início da tectônica das placas, aonde houve a consolidação dos primeiros continentes. Inclusive, né, há 4 bilhões de anos atrás, nós já sabemos que a Terra ela era formada por um único bloco, por uma única massa continental que era conhecida como Pangeia, tá? E nós sabemos também que esses continentes eles sofreram transformações e sofrem até os dias atuais, porque nós sabemos que as placas tectônicas estão em constante movimento, tá? Nesse período também pré-cambriano que nós estamos tratando, dessas duas eras, a gente vai observar, né, e a gente sabe, de acordo com a história geológica, que houve ali a formação da atmosfera, dos oceanos, e onde fundamentou características principais que possibilitaram, tá, o desenvolvimento dos seres vivos primitivos. Então, esse foi o início, né, o que marcou a história geológica da Terra. Caminhando mais um pouquinho, nós já vamos lá para o éon que nós chamamos ele de Fanerozoico, tá? E ele pode estar dividido em dois períodos, que é o Paleozoico e o Mesozoico, tá? Esse período que a gente chama de Fanerozoico, ele significa vida visível. Então, a gente já começa a observar nesse período aqui a existência de vida que era mais visível, tá? E o que nós vamos observar? O que marcou principalmente ali na era Paleozoico, tá? Na era Paleozoico. O que marcou nessa era? O que foi aí que fundamentou? Qual foi o acontecimento geológico que marcou, tá? Primeiro, uma grande atividade transformadora da superfície, tá? Por quê? Porque a gente já começava a observar que já havia, né, a fragmentação dos continentes, tá? Então, houve uma atividade transformadora da superfície. E observou-se ali naquela época também o soterramento de florestas, né? O que deu origem às jazidas de carvão mineral. Então, isso também foi um fato geológico, um acontecimento geológico que marcou a história da Terra. Caminhando mais um pouco, agora já lá na era mesozoica, né, ou mesozoico, nós vamos ver aqui que é uma era, né, que foi marcado pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, que originou também grande parte das jazidas petrolíferas. Vocês conseguem observar o surgimento das atividades minerais, né? O surgimento dos minerais, né? A consolidação das rochas aí nesses períodos, tá? E por último aqui, nós vamos falar da era Cenozoico, tá? Aonde nós vamos observar uma intensa atividade orogenética. Aí você vai falar assim para mim, professora, mas o que significa essa palavra orogenética, tá? Vem da palavra orogênese, tá? Aonde eu falo que o ouro, tá? Aqui, ó, da palavra,
significa montanhas e gênese é a formação, tá? Então, é o processo de formação das montanhas. Como que acontece isso? A partir de um movimento de placas tectônicas que acontece horizontalmente, tá? E aí vai surgir os dobramentos modernos, né? A gente costuma falar que os dobramentos modernos do período terciário, as cadeias de montanha, tá? Então, muitas das vezes vocês vão ouvir falar, a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno que aconteceu num período terciário, tá? Por quê? Porque foi nessa época, né? Foi nessa era que houve esse surgimento a partir de uma atividade orogenética, que eu até nem vou me aprofundar muito nesse conceito, porque nós vamos tratar dele nas próximas aulas, tá? Então, qualquer dúvida em relação à escala do tempo geológico, vocês podem estar me perguntando, tá? Como vocês viram, a gente falou ali muito de rochas, né? Mas aí agora nós vamos precisar entender o que são essas rochas, tá? As rochas, gente, elas são agregados de minerais, tá? O que é o agregado? É aquilo que está junto. Então, vários minerais, eles vão se consolidar e vão dar origem a uma rocha. Por isso que nós podemos dizer que elas não são homogêneas. Por quê? Eu consigo, quando eu pego uma rocha, eu consigo ver essa diferença de vários minerais juntos, tá? A consolidação desses minerais, de acordo, né, conforme a sua origem. E de acordo com a origem, essas rochas, elas recebem classificações diferentes. Elas podem ser magmáticas, sedimentares, metamórficas. E eu coloquei uma imagem aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso, tá? Olha só, aqui eu tenho granito, tá? O granito, ele é uma rocha ígnea, tá? Ou magmática, tá? Por quê? Porque ígnea e magmática é a mesma coisa, tá? Então, o granito, ele é uma rocha ígnea de origem plutônica. Daqui a pouco vou explicar para vocês. E aí, o que vai acontecer? Esse granito, ele vai ficar exposto na superfície terrestre, tá? E ele vai passar por um processo de transformação, né, que nós chamamos de metamorfismo. E a partir desse metamorfismo, ele vai dar origem a uma rocha que nós chamamos de rocha metamórfica, que é o gneiss, tá? O gneiss é um exemplo de uma rocha metamórfica, tá? Nós temos aqui outro exemplo, o arenito, tá? O arenito é um tipo de rocha sedimentar, formada pelo acúmulo de sedimentos. Nós já vamos falar também daqui a pouco. E o arenito também, né, fica exposto na estrutura geológica da Terra e ele pode passar por processos de transformações, tá? E esse processo de metamorfismo que o arenito vai sofrer, ele vai dar origem ao quartzito, que é uma rocha de origem metamórfica. O quartzito é uma rocha metamórfica, tá? Temos aqui o calcário. O calcário também é uma rocha sedimentar, tá? E passando ele pelo processo de metamorfismo, ele vai dar origem ao mármore, tá? Então, o mármore é uma rocha metamórfica. O que eu posso chegar aqui de conclusão nesse primeiro esquema que eu expliquei para vocês? Que as rochas que compõem a estrutura da Terra, elas passam por processos de transformações e originam outras rochas. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu estou explicando esse conteúdo, é que toda rocha é um mineral, mas nem todo mineral é uma rocha, tá? Por quê? O petróleo é um mineral? Sim, mas ele não é uma rocha, tá? Então, aí eu posso considerar ele como um mineral. Por isso que eu posso dizer que toda rocha é um mineral, mas nem todo mineral é uma rocha. O arenito é um mineral? Sim, e ele é uma rocha, tá? Então, é só mais um conceito aí para enriquecer o conteúdo de vocês, tá? Quando eu falo das rochas magmáticas, que também pode ser denominadas rochas ígneas, né, ou cristalinas,
elas são formadas pela solidificação do magma, tá? Eu vou mostrar um desenho para vocês. E esse magma, ele é encontrado no interior da Terra, como vocês já sabem. Quando ele é expelido, né, e posteriormente ele se solidifica, ele dá origem a uma rocha magmática. E essa rocha magmática, ela pode ser plutônica ou intrusiva ou abissais, tá? Quando essa solidificação, ela acontece no interior da crosta terrestre, quando ela é muito rápida, e acontece no interior quando é mais lenta e acontece no interior da crosta terrestre. E pode ser de origem vulcânica, tá? Ou extrusivas ou efusivas, tá? Quando elas são consolidadas, quando elas são resfriadas na superfície. Aí já é um processo mais, nós chamamos mais rápido, tá? Quando é plutônica, o processo de resfriamento é mais lento, e quando é vulcânica, o processo de resfriamento é mais rápido, tá? Então vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ó, aqui nós temos o material magmático, tá? Com o movimento de placas tectônicas, a gente pode observar esse movimento, ele pode ser um movimento divergente, um movimento convergente. Aqui, pelo desenho, mostra um movimento convergente, tá? Como vocês podem ver aqui as erupções vulcânicas, lembra que eu falei no início sobre a atividade de movimento de orogênese, tá? A gente vê aqui, ó, pelo desenho, que foi um movimento horizontal que aconteceu, aonde uma parte da crosta soergueu e a outra rebaixou. Nesse processo aqui houve uma fenda, tá? O magma, ele foi expelido. Quando ele se resfria, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter a origem de uma rocha magmática, tá? Que no caso aqui, essa é vulcânica, tá? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de uma rocha magmática, que é o basalto, o andesito, tá? O diorito. Aqui são alguns dos exemplos das rochas magmáticas. As rochas sedimentares, elas também compõem a estrutura geológica da Terra, tá? E essas rochas sedimentares é muito legal porque depois, na hora que eu for mostrar para vocês o ciclo das rochas, vocês vão começar a entender isso melhor. Essas rochas sedimentares, elas foram originadas, tá? Pelo acúmulo de sedimentos que são oriundos de outras rochas. Pode ser essas rochas uma rocha magmática que ficou exposta ali na natureza, tá? Na superfície terrestre, passou por processos químicos, tá? Físicos, e acabou sendo desgastado. E esses detritos, né, orgânicos, esses sedimentos, eles foram levados e o seu acúmulo deram origem ao quê? A uma rocha sedimentar, tá? Então, olha só, sempre ele vem os sedimentos, observem aqui pelo desenho, e eles são carregados, né? Eles são levados e eles vão acumular e formar uma rocha, tá? Inclusive, as jazidas petrolíferas, elas sempre são encontradas em rochas sedimentares, tá? Por quê? Porque ali o processo de formação, né? Ele ocorre numa gênese mais apropriada, digamos assim, tá? Ó, alguns exemplos de rochas sedimentares: o arenito, o calcário, o argilito, tá? Tudo areia. A areia da praia, gente, é uma rocha sedimentar, tá? Inclusive, eu não sei se vocês já repararam, quando nós vamos à praia, algumas praias têm aquelas rochas bonitas que a gente até senta, né, para poder fazer foto. Aquele tipo de rocha ali é rocha sedimentar, e você pode ver pela textura dela, tá? É até um pouco áspera, né? A gente consegue ver com mais propriedade a granulometria dos componentes, né? Dos minerais que compõem, que formaram ali aquela rocha. Geralmente elas têm uns furinhos, né? Elas são bem atípicas. Elas foram formadas por quê? Pelo acúmulo desses sedimentos oriundos de outras rochas, tá? E nós temos aqui a rocha metamórfica, né? Que ela é formada por um processo de
transformação, tá? Transformação como? Transformações que outras rochas sofrem. Lembra na primeira imagem que eu mostrei para vocês o exemplo? Então, devido às novas condições de temperatura e de pressão, outras rochas o quê? Vão surgindo e vão dar origem à rocha que nós chamamos de metamórfica, tá? Por exemplo, o mármore é uma rocha metamórfica, tá? A gneiss, o xisto, tudo são exemplos de rochas metamórficas. As rochas metamórficas, ela tem uma característica na granulometria, na textura, ela é bem mais lisa, tá? Do que as outras rochas. Por ela ter passado por esse processo de altas temperaturas e altas pressões, né, no seu processo de transformação e formação, geralmente elas são lisas. E uma outra coisa que a gente observa também é essa sobreposição de cores aqui, tá? Elas têm uma diferença de cores. A gente consegue ver a diferença de cores na rocha metamórfica. Quando você pega um mármore, você vê que ele tem umas cores diferentes, né? No seu próprio material. Por quê? Quando está aumentando a temperatura, vai dando essa modificação na coloração. Então, geralmente, as rochas metamórficas, eu consigo ver, assim como o exemplo aqui da gneiss, ó, a diferença de cores, tá? Por último aqui, eu coloquei o ciclo das rochas para eu poder explicar para vocês como que acontece. Primeira coisa que vocês precisam saber, onde origina o ciclo das rochas? O ciclo das rochas, ele é originado a partir do magma, tá? Do material magmático, tá? Que vai ser expelido, né, por uma atividade vulcânica. E a partir disso, né, a partir do momento que esse material ele é expelido, ele passa por um processo que nós chamamos de arrefecimento. O que é isso, professora? É o resfriamento, tá? Quando esse material ele resfria, ele vai dar origem aqui a uma rocha magmática. Essa rocha magmática, ela vai passar por um processo que nós chamamos de afloramento rochoso. O que é o afloramento rochoso? Ela vai estar exposta na superfície terrestre, tá? Estando ela exposta sobre a superfície, ela pode passar por processos de intemperismos físicos e químicos. Geralmente, o intemperismo físico a gente trabalha com a erosão, tá? Que é o desgaste dessa rocha. Quando ela passa por esse processo de erosão, de desgaste, ela vai liberar alguns sedimentos. E estes sedimentos, por um processo de diágenes, né, que é carregamento, né, transporte, ele vai dar origem a uma rocha que é chamada de rocha sedimentar, a qual também vai passar por um processo de afloramento. Essa rocha sedimentar, estando exposta na natureza, ela pode passar por um intemperismo químico, né, um aumento de pressão, um aumento de temperatura, e ela vai se transformar. Nesse processo de transformação, que a gente chama de metamorfismo, ela dá origem a uma rocha o quê? Metamórfica, tá? Nesse processo de dar origem a uma rocha metamórfica, vocês podem falar assim, então acabou o ciclo? Não. O que acontece? Essa rocha metamórfica, ela sofre, tá, um processo de intemperismo químico em altas temperaturas, aonde ela vai entrar num estado de fusão. E aquele material magmático, ele volta a ser líquido e ele deixa de ser rocha metamórfica e volta ao magma. E aí inicia-se o ciclo das rochas novamente, ok? Então, essa foi a nossa aula 9, tá? Do capa 3. Na semana que vem, nós iremos falar sobre os agentes internos e externos, os endógenos e os exógenos, que compõem, que são modeladores, que são formadores do relevo, tá bom? Então, para hoje é isso. Eu gostaria que vocês desenvolvessem as atividades de classe proposta pela apostila, tá? Enviem a foto para mim pelo ClassApp e eu vou mandar a resposta para vocês, tá ok? ATM e ATC da aula 9, vocês vão fazer como de costume, enviar via plural até o próximo encontro, tá bom? Então, pessoal, bons estudos, se cuidem, um beijo no coração de vocês e até a próxima!